depois de 60 anos, naquele período quando o povo voltou, o povo trazia o coração cheio de amor pelo Senhor, mas logo o povo começou a tomar o caminho da desobediência. Diz aqui a palavra, capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram do povo de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram as suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Verso 3: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Meus irmãos, avivamento traz separação, corte com tudo do passado que é abominável diante de Deus. Quando nós não temos uma sensibilidade espiritual, é tão fácil fazer pactos, compromissos, recebermos influências dos inimigos do povo de Deus. E o povo aqui se misturou. Havia uma linhagem. O povo de Deus é um povo santo. E a contaminação estava fluindo agora. Uma outra geração surgiria, mas uma geração sem os princípios da palavra. Quando Esdras ouviu isso, diz a palavra, ele ficou atônito. Vamos falar? Atônito. Dizendo, por que isto? Por que isto? Por quê? Diz aqui no versículo 5, capítulo 9, verso 5. O irmão que coloca o texto aí sempre no painel, seja bem ágil para colocar, por favor. Segundo Esdras 9, verso 5, diz assim: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse. E aqui nós vamos ver uma oração de avivamento, irmão. O avivamento vem quando a nossa dor é aquela dor do próprio irmão. Quando o pecado dele passa a ser também, ou seja, nós sofremos as próprias consequências, mas há uma identificação. Quando nós nos identificamos, meus irmãos, o avivamento tange não apenas a igreja. A nossa nação está do modo como está. Os culpados não são os políticos. Nós somos os culpados. Porque a palavra disse, meu povo. E a palavra diz, eu sararei. Eu sararei. Eu sararei. Eu sararei. Se em Sodoma existissem 10, a cidade não seria destruída. Quando vemos a nossa terra, irmãos, quando vemos a igreja, vir para Jesus é a coisa mais gloriosa. Nossa vida é um nada, mas quando chega no altar, ela fica santa. Nossa vida é tão frágil, mas o altar traz força. É o altar que santifica, é o Senhor que passa.
Agora encontramos aqui Esdras fazendo uma oração. E eu queria que você acompanhasse essa oração lendo-a comigo. A partir do versículo 6, capítulo 9, o verso 6, ele ora ao Senhor dizendo assim, e disse, vamos ler juntos? Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos. Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir, é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz, o bem desses povos, para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, e deixeis por herança vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. No capítulo 10, verso 1 diz, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Verso 5.
Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém. E que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Verso 9. Então todos os homens de Judá e de Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do vosso agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em voz alta: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. E quando os irmãos vão chegando no final do capítulo, e no final do livro, arrependimento dói. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você, meu irmão, não está mais em Babilônia. Você voltou para o Senhor. Nossa Jerusalém é mais do que uma cidade. Nós temos um altar. Há 2000 anos atrás, a pedra, aquela pedra vista por Daniel que foi lançada, diferente. Não comece pela periferia. O altar tem que ser restaurado. Altar é lugar de purificação e consagração. Você faz parte de um povo que traz o nome do Senhor. Quem sabe, meu querido, nessa sua caminhada, tantas coisas parece que têm acontecido, mas o altar tem que ser restaurado. O templo do Senhor tem que ser reedificado. Avivamento é restauração, mas há um preço. Enquanto seu coração não chorar pela vida, muitas vezes, de um único irmão. Por isso que ao celebrarmos a ceia, algo que temos que fazer, a palavra diz, e temos que discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo significa que eu preciso ver o meu irmão como o meu irmão. Eu preciso discernir. Mas pastor, é ele que tem transgredido. Não. Eu me identifico, porque nós somos um único corpo. Não é a oferta que santifica o altar. É o altar que santifica a oferta. Não é a sua santificação que vai santificar Jesus. É Jesus que santifica a sua vida. Ele é o altar. Ele é o altar. Ali na cruz, Ele assumiu o nosso lugar.
para que hoje nós pudéssemos ter a nossa própria vida.